Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Estão animados? Olá, boa noite a todos vocês que estão me vendo aí do mundo todo, né? Nós temos aí seguidores e assinantes do Japão, da Austrália, de o que mais? Temos lá na Bélgica, Estados Unidos. Que bom! Bom, vamos lá. Hoje, obrigado pelos ensinamentos de sempre. Eu faço com muito carinho, eu tenho muito amor pelo que eu faço. E hoje a aula ela é muito especial. Ela é para você que, sabe, tem uma vida de relacionamentos fracassados, né? Boa noite a todos que estão chegando. É para você que vive uma realidade, né, onde você nunca se achou bom o suficiente, quando você tem uma dificuldade muito grande, você já acredita que a vida não é generosa com você. Então hoje vocês vão entrar em contato com um exercício muito que incomoda muito, mas que vocês vão sair daqui hoje com uma experiência. Eu quero que vocês sintam algo que pode vir mudar a vida de vocês. Engraçado. Eu falo sempre isso em toda aula, porque eu só trago coisas que mudaram a minha vida e como, pelo amor de Deus, como ser humano, né, antes de ser psicólogo. E também é porque eu não economizo. Assim que eu descubro algo novo e que gera transformação, gera mudança, eu venho aqui e compartilho mesmo, porque eu quero mais que o mundo saiba, né, e que vocês possam desfrutar dessa sensação maravilhosa, né, que é poder se descobrir e poder usar isso a seu favor, ok? Então eu vou falar sempre, gente, essa aula pode transformar sua vida sim, porque eu sempre trago coisas que de alguma forma, né, transformaram a minha e pode contribuir assim, aí com a sua, tá bom? Boa noite para quem é de boa noite, axé para quem é de axé e bênção para quem é da bênção. Gostei, muito bem, salve, salve, dona Ana, salve. Vamos lá, eu vou retirar os comentários temporariamente, mas vocês já sabem por quê. Porque no finalzinho eu vou abrir para perguntas e eu tiro agora os comentários, senão eu acabo me desconcentrando na entrega do conteúdo para vocês, tá bom? Mas fiquem comigo até o final. E uma coisa muito importante, importantíssimo que vocês tenham papel, lápis, né? Papel e caneta na mão, tá bom? Olha aí o pessoal de Teresópolis, Rio de Janeiro. Boa noite, Cláudia. Vamos lá, agora eu só vou desativar temporariamente aqui os comentários. E agora nós vamos colocar a mão na massa. Vocês estão preparados? Eu não sei o quanto vocês estão preparados para essa aula de hoje. Bom, Ontem eu publiquei um vídeo com o tema, com o seguinte título: Como você se vê, muda tudo. Onde eu contei a história, né, do Babão, que eu era apaixonada, gostaria muito de ficar com ele, né, queria muito ficar com ele naquela época, eu tinha 13 anos de idade, mas 13 anos de idade eu sempre fui uma menina, né, vou mostrar aqui pra vocês como que eu era, né, uma menininha mais... Cadê? Tem uma foto aqui bem, que demonstra bem. Ah, que bonitinha! Ó, que bonitinha! Ó, não era bonitinha essa garotinha? Vou deixar ela aqui um pouquinho para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Essa garotinha, quando entrou na escola, né, ela foi assim até lá os seus 12, 13 anos de idade. Era assim que eu tinha, né, essa franjinha, sempre tive a sobrancelha muito grossa, né, e como eu era mais gordinha, sempre tive essas bochechas, os braços fortes continuam. E essa garotinha, né, cresceu aos 12 anos ali, 12 para 13 anos, se apaixonou pelo Babão. E quando se apaixonou pelo Babão, a gente sempre tem aquelas amigas, né, que gostam na época que a gente usava o termo caguetar. Existe esse termo ainda? Elas foram lá e me caguetaram, gente, isso é muito antigo. Para o Rogério Babão, a Paulinha, né, como me chamavam na escola, a Paulinha quer ficar com você. Ele falou, não, imagina, até pego, né, aqueles meninos marrentos, né, mas desde que eu emagreça. O que eu fiz? Eu fui lá e comi bolacha de aguçal, né, óbvio, porque era assim que a gente emagrecia naquela época. Emagreci, né, e fiquei com o Babão. Deus
o livre. Mas nunca mais na minha vida. Gente, eu acho que eu lembro a roupa que eu tava, o local, a posição. O apelido era babão, né? Então, onde já se viu, né? Era um beijo assim um pouco molhado. Depois, né, nem nunca mais fiquei com ele e vida que segue. 30 anos depois, conversando com a minha irmã, na casa da minha mãe, a gente vendo álbuns de fotos, e ela, você se lembra, nossa, naquela época da escola, tal, a gente começou a lembrar. E daí de quem que ela lembrou? Do babão? Não, do canguru, menino mais bonito da escola. Ela, nossa, você lembra que o canguru era doido por você? Eu falei, oi? Por mim? Porque o canguru era só o menino mais bonito da escola. Como que o menino mais bonito da escola ia se apaixonar por essa garotinha? Gente, se acalmem, tá? Se acalmem. Eu fiquei assim, embasbacada. Só que daí veio um filme na minha cabeça. Eu me toquei, por que ele me levava em casa, por que ele cuidava de mim no vôlei, por que ele queria que a gente terminasse ali a 8ª série, porque na minha época ia até a 8ª série, e fosse fazer um técnico de agronomia em Bandeirantes, porque ele queria estar perto de mim. Mas eu estava tão preocupada em pertencer e ser vista no mundo do babão, que eu não percebi que o canguru estava querendo ser visto e pertencer ao meu mundo. E era só o menino mais bonito da escola. Porém, como é que eu me via? Eu me via fracassada, né, e insuficiente, né, aliás, fracassada não tinha esse conceito lá na época, mas eu me sentia insuficiente e inadequada, afinal de contas eu não era magra, insuficiente e inadequada. Então eu não poderia ser vista pelo canguru, pelo menino mais bonito da escola, porque era assim como eu me via. Agora, quando eu fiz essa análise ao lado da minha irmã, também caiu uma ficha muito dolorida. E é por isso que você está aqui hoje. Qual foi a ficha? A ficha foi a seguinte: esta garotinha aqui passou, né, a se sentir insuficiente, inadequada e não se achava, né, por conta disso, ela criou outro pacote, né, outros repertórios, ela passou a acreditar, né, em outro pacote de crenças, né, que ela tinha que ser magra para estar conectada, que ela tinha que se adequar ao padrão do que era solicitado para ela. Nisso ela achava sempre que as outras meninas eram mais bonitas, ela achava que o menino mais bonito da turma, da galera, do recinto, ia no máximo só ser amigo dela e não querer uma conexão. E essa menininha caminhou comigo ao longo da minha vida, porque foi essa menininha e o seu pacote de crenças, de insuficiência, inadequação, né, de adequar, de pertencer à vida do outro, de deixar para trás, né, o que era importante para ela, porque lembra, eu fiz uma dieta, comecei a comer bolacha de aguçal, e eu não gostava de bolacha de aguçal, mas eu comia aquilo porque eu precisava emagrecer para poder ficar com um babão. E quando eu soltei esse vídeo, teve uma mulher que fez um comentário, uma mulher, um homem, nossa, vocês viram que ela comenta ainda inconscientemente que ela se acha feia, se acha inadequada e ela fica trazendo as referências de bonito? Gente, é claro, porque eu tô trazendo a fala de como eu me via. Era exatamente assim como eu me via. E aqui eu vou dar um choque de realidade com vocês, né? A gente vai fazer um exercício. E quando eu fiz e apliquei esse exercício em mim, eu fiquei chocada. Chocada. Porque um outro comentário que me chamou a atenção, a menina disse bem assim, ok, mas como é que eu vou me ver diferente? Prestem bem atenção. Ela disse bem assim, como é que eu vou me ver diferente, dona Ana, se eu tive uma vida de insucessos e fracassos? Não tem como eu me ver diferente. Olha só. O que ela não entendeu, ela só teve relacionamentos de insucesso e de fracasso se sentindo insuficiente porque era assim que ela se via. Porque era assim que ela se via. Gente, eu apliquei uma técnica que eu vou... Na verdade, hoje eu não vou aplicar a técnica com vocês, mas eu vou caminhar com vocês
em relação a algo que eu aplico no setting terapêutico e que uma das minhas consultorandas, eu vou mostrar para vocês, né? Mostrar também não posso, porque eu não posso mostrar a imagem dela, mas eu vou contar brevemente a história dela para vocês terem uma noção do que aconteceu com ela, tá? Então, essa introdução do momento que a gente vai estar hoje compartilhando, fique comigo até o final. Essa aula não será longa, inclusive eu vou te mostrar por que a forma como você se vê muda tudo em todas as suas relações, principalmente nas suas relações íntimas, porque isso afeta diretamente quando vocês estão vivendo o apego ansioso ou o apego evitativo, ok? Eu vou tirar aqui a foto da nossa, né, pequena. Era bonitinha demais, né? Olha que coisa mais fofa, gente. Bom, é o seguinte. Por que eu só me via dessa forma? Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra foto aqui, só um pouquinho. Que é uma outra foto também da adolescência. Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado, que é um vídeo, acho que o vídeo não vai dar. Era uma outra foto. Eu ia compartilhar um vídeo aqui com vocês, mas eu acho que é inadequado. Vamos lá. Cadê, meu Deus? Tá, eu acho que essa aqui mostra bem. Vamos ver se eu consigo mostrar através dessa foto aqui. Nessa foto aqui, vocês podem ver que ao longo da minha vida, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Não só na minha cara. Não, na foto eu não consigo. Nessa foto bem aqui embaixo, onde eu estou bem moreninha, né? Com a minha irmã. Tô sempre com a Pri ali, porque foi uma colagem que eu fiz no dia do aniversário dela. Tem uma foto bem ali embaixo, onde eu tô bem moreninha, de camiseta, de vestidinho azul. E ela tá de camiseta branca, onde eu tô um pouquinho maior ali. Se vocês verem, minha sobrancelha tá bem junta, eu tenho o rosto, né? O meu cabelo ele tá meio enrolado, meio armado por conta das questões dos hormônios, né? Eu tô com muita espinha. E por que eu queria trazer essa imagem? É que eu não consigo trazê-la de perto, mas essa bem aqui, que tá bem aqui assim, ó, tem essas duas aqui e a bem a de baixo. Essa menina, essa mulher, né, essa menina de 13, 14 anos, o que aconteceu? Pense assim, olha, quando eu chego para um menino, né? Primeiro, expõe a minha sensibilidade. Eu fui vulnerável com as minhas amigas. Fui lá e contei para elas. E elas foram e colocaram isso, né? Foram e acabaram contando para o babão que eu era apaixonada por ele. O que acontece? Ele vira para as minhas amigas e dizem o seguinte: não, tudo bem, eu até fico com ela se ela emagrecer. Então prestem bem atenção. Quando essa garota gordinha pediu para ficar com um babão, né, através das minhas amigas, né, que foram a porta-voz, e ela é recusada. Por que ela é recusada? Ela é rejeitada. Ela diz porque a condicionam. Quando ela é rejeitada, o que acontece? Isso gera um trauma nela. Gente, o trauma fica uma marca, uma impressão no seu corpo. A gente chama, inclusive, de um holograma. E o que acontece? Vocês já perceberam que quando vocês passam por algum trauma, o teu corpo paralisa, teu coração acelera, ou então tua boca fica seca, ou então você começa a suar frio. Tudo isso que está acontecendo está fazendo o quê? Registrando. É como se estivesse fazendo um scanner de dor, formando uma pele de dor. Essa pele de dor é um holograma com energia. Então, é um holograma energético de consciência, com consciência, com a consciência daquele momento, daquela menina que foi rejeitada. Então, eu fiquei com essa pele para me conectar, né, com essa pele traumática, para me conectar nas relações íntimas. Ou seja,
Não era a dona Ana do agora que se conectava nas relações íntimas. Era essa adolescente, né? Era este holograma traumatizado que ia se conectar nas relações. Porque, preste bem atenção, mas dona Ana, isso é impossível, né? Preste bem atenção, como você se vê muda tudo, vocês vão fazer um exercício que eu vou mostrar para vocês o quanto isso é real. O que acontece? Quando nós vamos para as nossas relações íntimas, as relações íntimas, elas são muito fáceis de ativar na gente o que? As nossas feridas emocionais. E quem são os meus alunos, os meus assinantes, sabem muito bem que existem 5 feridas emocionais: a da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. Quando eu fui rejeitada, pá, essa ferida ficou, pá, gerou um holograma, porque essa dor gerou uma energia e isso ficou na minha memória em um estado de consciência. Pá, era com este mapa mental que eu ia me relacionar toda vez que ao menor sinalzinho de rejeição, quem é que vinha se relacionar? Não era eu do agora, era essa adolescente. E por quê? Porque essa adolescente foi, né, me acompanhando ao longo do desenvolvimento e eu não consegui me ver de outra forma. Eu só conseguia me ver me relacionando nas relações através dessa pele, através desse holograma, através dessa adolescente ferida, dessa adolescente rejeitada. E agora, o que acontece? Você diz bem assim, mas dona Ana, eu não sei se eu sofri trauma. Dona Ana, eu não sei se eu me vejo, se eu me vi, não sei se, como é que eu posso dizer? Mas a gente não pode, por exemplo, se ver com muito melhor do que a gente é? Claro que pode, mas por que é muito mais fácil se ver através da dor? Porque o trauma, ele gera, como ele é um mecanismo de sobrevivência, existe todo um mecanismo dopaminérgico, um mecanismo físico que faz com que você fique paralisado naquela cena de dor. O que, por exemplo, veja, é muito mais fácil você lembrar de coisas ruins, né, catástrofes que aconteceram na sua vida, do que com requintes de cada lembrança, de cada detalhe, do que muitas vezes de momentos felizes. Nós esquecemos com mais facilidade. Por isso que quando a gente conquista alguma coisa, logo a gente quer outra. Porque é muito volátil, porque as emoções fluídas, alegria, amor, satisfação, elas são leves. Então é fácil da gente esquecer. É fácil, né? Elas não ficam impressas como uma dor, né? Como a impressão de uma dor, de um evento traumático fica. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado com o seu estado de presença. Porque é no seu estado de presença que você consegue se fazer a pergunta: calma, como é que eu estou me vendo neste momento agora? Será que sou eu consciente no meu momento agora? Ou é algum holograma, né? Uma criança ferida, ou um adolescente ferido, ou traumatizado? Não seja por isso, vamos responder isso? Vamos responder isso daqui a pouco. Antes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando essa garota aqui, tá? Quando essa garota vai se relacionar e ela lida com a ferida da rejeição, acontece duas coisas. Primeiro, ela passa a fugir dessa rejeição. Então, em algum nível, seja nas amizades, seja dentro de casa, ela passa a evitar os relacionamentos íntimos. Por quê? Porque ela não quer passar mais por esse processo. Porém, o que acontece? Quando de alguma forma ela sente a carência, né, de não ser vista, de não ser desejada, de não pertencer à vida do outro de alguma forma, ela lida com a sensação de abandono. E na sensação do abandono, ela vai ficar ansiosa. Por exemplo, vamos lá.
eu sou rejeitado. Eu não quero lidar com a intimidade. Porque a intimidade vai me lembrar que eu posso ser rejeitado novamente, eu não quero sentir aquela dor. Eu evito até as relações, mas eu me sinto carente, eu quero me relacionar. E daí eu entro nas relações. Quando eu entro nas relações, ao menor sinal, tá? Mesmo que a pessoa esteja, mas ela não esteja no meu campo de visão, né? Ela está comigo numa relação, mas ao menor sinal, não respondeu mensagem, né? Não correspondeu à expectativa de situações que ela criou na cabeça, já vai gerar uma ansiedade. Qual ansiedade? Ela já vai ficar no apego ansioso pela ansiedade de será que eu estou cumprindo? Será que eu estou pertencendo à vida dessa pessoa? Será que vai acontecer comigo novamente aquilo que aconteceu? Veja, a pele dessa adolescente continua e vai caminhar comigo ao longo das relações. Eu estou trazendo de forma ilustrativa a minha história para que você vá fazendo reflexões, perguntas importantíssimas na sua história. Colocando, né, se colocando em questionamento, cara, será que em qual momento, qual carcaça, qual pele, né, eu vesti, qual holograma eu vesti? É só você lembrar de alguma situação de rejeição, de abandono ou de algum evento muito traumático na tua infância, a gente vai chegar lá. Agora, qual será o caminho para a gente chegar lá? Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Qual vai ser o caminho para a gente chegar lá? Pega um papel, pega uma caneta e você vai fazer o seguinte. Você vai anotar aí os dois principais, não vou colocar os dois últimos, os dois principais relacionamentos que mais mexeu com você ao longo da sua vida, tá? Então, vai colocar lá, faz 2 colunas, escreva lá, né? Lorena e Leidiane, com 2 L's, tá? Lorena e Leidiane. Ou Marcos e Fernando, tá? Coloquem aí. Você vai colocar tudo que de sensação ruim que essa relação gerou em você. Então, por exemplo, né, lá da Leidiane, tô fazendo aqui a minha coluna, tá? Na coluna lá da Leidiane gerou em mim. Como que era essa relação? Como é que a pessoa que mais te incomodava na pessoa? A pessoa era tóxica, a pessoa era insegura, a pessoa era ciumenta, a pessoa, por exemplo, hoje você observa que ela nem era tão bonita assim. O que mais? O que mais aí que é muito comum? A pessoa era infantil, a pessoa era dependente, ok? Vamos lá, coloque. A Dudana, mas você falou para colocar de 2 pessoas. Você vai, dessas 2 pessoas, você vai colocar lá, infantil, a outra pessoa também era infantil. Tá, insegura, a pessoa também era insegura. A pessoa não era tão bonita assim, não, aqui a pessoa era bonita. Dona Ana, ser bonito é referência? Não, vocês já vão entender. Porque o bonito na tua cabeça, e eu tô usando esse referencial porque a autoimagem é algo que mexe demais com a cabeça das pessoas e principalmente com a autoestima e como ela se vê, tá? Então não tô dizendo que isso é um referencial para se conectar. Calma, tá? Não me julguem ainda. O exercício é importante. Essa pessoa era tóxica também. Então você vai começar a olhar as similaridades. A pessoa era ciumenta? Não, essa já não era ciumenta. A pessoa era dependente? Essa pessoa na verdade era o oposto. Evitativa. Tá.
Agora, o que você vai fazer? Feito isso, feito essas características dessas duas pessoas em comum, você vai pegar aquilo, primeiro, da pessoa que mais te incomodava, da primeira pessoa, que foi há mais tempo. Então, por exemplo, você ficou com a Leidiane em 1900... Não, 1900... É porque eu tenho 40 alguns anos. Você ficou com a Leidiane em 2010, tá? E ficou com a Lorena em 2020. Então, primeiro a gente vai fazer a análise da pessoa que você mais antiga, né? A primeira pessoa. Olha para essa pessoa e tudo que você anotou ali que te incomoda. Então, agora, preste bem atenção. Era exatamente assim que você se via. Calma. Era assim que eu me via. Você vai escrever. Era assim que eu me via. Então, se você escreveu que a pessoa era tóxica, tá? Se a pessoa era tóxica. Uma pessoa, para ser tóxica, o que ela tem que ter o oposto? Ela vai ter que ter uma vítima. Então, você atuava na vítima. A pessoa era insegura. Como é que você se via? Como é que você se via? Você se via insuficiente. A pessoa era ciumenta. Como é que você se via? Como é que você se via? Talvez você se visse uma pessoa ciumenta, você se via você talvez era tão legal para pertencer que gerava ciúmes do outro. A pessoa era infantil. Você se conectava com a criança. A pessoa era adolescente. Você se conectava com a sua adolescente interior. A pessoa era dependente. Aqui a pessoa era dependente. Como é que você se via? Você também se via como dependente. Veja, o que eu quero que você faça? Porque para você estar com uma pessoa tóxica, por exemplo, né? Você ficar no vitimismo alimentava isso. Se você se via em uma... E aqui, vamos deixar bem claro, tá? Dona Ana, mas existem mulheres muito bem-sucedidas, homens também, que se relacionam com pessoas tóxicas e não são vítimas, não são inseguras. Quem contou pra vocês? Quem contou? Não, dona Ana, eu estou dizendo, eu sou essa pessoa. Não, mas então aí que tá. Você acha que você se conectava com um adulto maduro que ia trabalhar e que tinha lá as plaquinhas na parede com as certificações? Não, era aqui que eu estou querendo dizer. Aqui que eu estou querendo chegar. Quando a minha criança, a minha adolescente, estava se envolvendo com uma pessoa tóxica e ficava ali, lembra? Ela tinha aprendido a pagar o preço para pertencer. Quando eu fico com uma pessoa insegura, que também parece uma adolescente, eu estou me conectando com a minha adolescente, porque um reconhece o outro. Quando eu fico, né? Quando a pessoa não se conforma, né? As pessoas vivem dizendo, mas você é tão bonito, você é tão bonita, né? Que diferença, né? Você não se sente, talvez você não se via seguro o suficiente para não conectar uma pessoa fisicamente bonita dentro dos seus parâmetros ou parâmetros do seu grupo ali próximo a você. Gente, por que isso é tão importante? Eu trabalho muito com pessoas que estão vivendo o apego ansioso e o apego evitativo. Só quem vive o ápice do apego ansioso sabe do que eu estou falando. O que é o ápice do apego ansioso? Eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de acabar com tudo. Eu tenho vontade, eu não consigo entender
Por que que eu sendo bonita, eu sendo inteligente, eu sendo bem-sucedido, eu não consigo fazer com que a pessoa fique? Eu não consigo fazer com que a pessoa se conecte. Eu não consigo. Ela fica numa prisão, pagando preço para que aquela relação aconteça de qualquer jeito. Por quê? Ela não se vê suficiente e capaz para que aquela conexão dê certo. E ela vai colocar nas costas toda a responsabilidade dessa relação acontecer, ignorando o fato de que uma relação é feita por duas pessoas. Então, de novo, como você se vê, muda tudo. E daí ela vai acusar a pessoa que é autossuficiente, que não está nem ligando para isso, mas é que a outra pessoa não se vê nesse nível de ansiedade. A outra pessoa pode ter vivido uma outra história de vida, ela pode até se ver muitas vezes com uma certa insegurança, né? Um outro molde mental, né? Uma outra pele de dor, porém, uma pele de dor em que aprendeu a lidar com aquilo que não está dando certo, ao invés da ansiedade, evitando uma relação, uma intimidade. E por que que isso muda tudo? Porque quando a gente se dá a noção de quem é que está se conectando nas relações íntimas, tudo muda. Olhem para esse exercício. Vou contar para vocês o que aconteceu com uma consultoranda. Uma consultoranda chegou para mim em 2020 e ela ficou comigo durante um tempo, né, 2020, 2021, acho que 2022, e nós tratamos várias coisas. Ela chegou com várias coisinhas e a gente foi tratando e tal, e ela estava super bem, mas daí veio uma questão financeira, uma crise financeira, ela não conseguiu fazer o processo comigo, foi para outros processos terapêuticos, mas ela retornou, eu acho que no começo do ano passado. Eu já estava com práticas clínicas, né, diferenciadas, eu já tinha inclusive entrado em contato, né, em como entrar em contato com esses hologramas. Por quê? Porque esses hologramas, eles têm uma vida. Então, por exemplo, o teu adolescente interno, a tua criança interna, não é só uma criança interna, não é um adolescente interno. Existem hologramas que eles têm uma idade, um mapa mental, um jeito. Eu não vou conseguir aprofundar aqui. Mas quando ela veio, eu estava, né, aprimorando essa técnica. E quando nós começamos, né, neste novo momento terapêutico, eu observei uma coisa muito interessante. Eu cheguei a essa conclusão, que ela, preste bem atenção, ela não se conectava com a adolescente que havia dentro dela, nas relações íntimas. Ela se relacionava intimamente em nível de amizade, né, para as pessoas conhecerem pessoal com essa adolescente. Prestem bem atenção, esse registro é muito importante. Só que o que acontece? Ela era uma profissional de altíssimo nível, tanto é que ela trabalha numa empresa de alto nível, ela trabalha num cargo de alto nível, só que em nível técnico, mas ela falava como uma adolescente, ela tinha o cabelo como uma adolescente, e daí nós descobrimos que este cabelo de adolescente era a única coisa que tinha ficado da sua adolescência e que ela dizia bater o pé que era a sua marca registrada. Só que qual é o problema? Esse cabelo, né, daquela cor, daquele jeito, era a marca registrada de dor. E que caminhava com ela todos os dias na adolescência. Então, ela não tinha espaço para ser mulher. E ela já estava com uma certa idade e ela ainda não tinha tido relações íntimas mais profundas. O dia que a gente fez uma prática específica que eu faço para encontrar este eco, né, em específico, que é algo que eu ensino na imersão que eu vou fazer dia 6 de abril, para que depois você consiga se autorregular através disso. Nós entramos em contato, né?
nós mapeamos esse eco. E o que é que esse eco tinha? Um apego a esse cabelo. Era isso que fazia ele permanecer, este holograma, né? Essa adolescente, era ela que permanecia nas relações interpessoais. Essa consultoranda, quando ela voltou fazendo uma vez por mês. Nós fizemos essa sessão, eu acho que foi em novembro, e em dezembro, ou outubro, não sei, eu me lembro que foi no final do ano. Ela abriu uma sessão, e eu fui abrir a sessão, e eu fui primeiro chamá-la pelo WhatsApp, e eu já vi que a foto estava muito diferente. Gente, eu me arrepio, eu me emociono de lembrar. Quando ela abriu a câmera, ela estava assim, ó. Ela fez assim, ela arrumou o cabelo, ela melhorou a sua postura. E ali eu conheci ela de verdade. Era uma mulher. Ela falou, eu saí daquela sessão tão mexida. Eu saí daquela sessão tão provocada. Ter entrado em contato com aquela adolescente, que era assim, que eu percebi que era assim que eu estava vivendo e vendo a vida, eu falei, deu. E que nós conversamos, inclusive, com ela, quando ela traz isso, é algo que eu faço dentro da prática, que eu vou ensinar dia 6 de abril na imersão. Ela falou, meu Deus, eu chorei, e eu olhei pro espelho e eu falei, eu entendi a tua história, mas tá na hora de você ir embora, porque eu quero dar espaço para essa mulher. A gente sabe o que eu me arrepio? Porque foi outra mulher que apareceu na minha frente. A Yara, que trabalha comigo, ela sabe o que eu estou dizendo, porque a foto do WhatsApp era outra pessoa. E a Yara já viu presenciar isso em outros, né? Em outros consultorandos. A foto muda. É uma coisa incrível. Quando você abandona uma pele, quando você abandona a forma como você se via e você entra em contato com a sua forma de verdade, porque como você se vê muda tudo. E ela falou, dona Ana, agora eu quero me conectar com essa mulher do agora. É bom demais! Ela chegou aqui pra mim, ela começou daí a fazer academia, ela começou a pegar peso, a comer melhor e não sei o quê. E de uma menina que chegava assim pra mim, bem adolescente, do cabelo colorido, bem adolescente, bem pueril, chegou uma mulher com seus ombros abertos, da atividade física, da musculação, do novo penteado, da nova cor. Ela falou, dona Ana, eu me tornei a mulher mais linda que eu posso acreditar que exista. E ela começou a falar isso, acreditar, e ela viver isso. Ela chegava na sessão e ela trazia as coisas que estavam acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Ela não saía para as festas, né? Porque ela tinha vergonha, achava um saco, porque ela não se achava naquele lugar. Mas aí ela falou que ela começou a ir. Mas prestem bem atenção, gente, isso é mágico. Eu falei, aí um dia ela falou assim, mas dona Ana, eu tô com um certo incômodo. Eu falei, qual? Eu tô me vendo muito bonita, eu tô me vendo muito melhor, agora eu sou mulher, né? Agora eu tô conseguindo usar essa pele. Mas sabe, toda vez eu saio com uma amiga, cara, é complicado, porque ela é muito bonita, ela acaba chamando toda a atenção. Eu não sei, aí eu vejo que aquela adolescente volta. Por mais que o cabelo esteja aqui, o corpo não seja o mesmo, mas ela volta. Eu falei, é isso mesmo que acontece, só que agora você tem consciência dela. Então você vai fazer o seguinte, antes de sair, você vai conversar com ela, vai dizer para ela se acalmar, que agora você está numa nova skin. E você vai sair de casa você vai olhar no espelho, você vai se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela falou assim, dona Ana, isso não funciona, porque você não tem noção de como é minha amiga. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não faço nada, eu não coloco nenhuma prática clínica aqui que eu não aplique em mim. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso pra vocês, sabe por quê? Porque eu preciso validar pra ver se isso realmente funciona. Logo que eu fiquei solteira, depois do meu lá, né, quando eu me separei,
Eu não tinha maior saco para sair, eu não sabia nem que roupa usar para sair. E as minhas amigas ficavam no meu pé, você tem que sair, você tem que sair, você tem que sair alguém. Eu, ai que saco, tá bom. Aí eu de pirraça, eu falei assim, eu vou de moletom. Mas eu não vou só de moletom, eu vou com uma saia curta de paetês, all-star e moletom. Uma saia curtinha, um moletom e um all-star. Mas eu vou usar uma técnica poderosíssima aqui, eu sei, que é me vestir de linda, me vestir de gostosa, me vestir de atraente e mudar toda a minha energia. E eu saí, antes de sair de casa, era assim que eu me via, de moletom. Deu o que falar na festa. Porque era a dona Ana? Não! Porque a energia... Eu contei essa história pra ela, como contei pra vocês. E ela foi. Ela voltou pra sessão. Eu falei, o que foi? Ela... Dona Ana, eu o quê? Funciona! Eu falei, mas é claro, minha filha. Funciona! Dona Ana... Tudo bem, prestem bem atenção. Tudo bem que era carnaval, mas eu beijei muito. Uma mulher que já estava numa certa idade, eu não vou abrir aqui detalhes, que não havia se entregado dessa forma para as relações. Foi quando ela passou a se ver de forma diferente que tudo mudou. Eu tenho o maior carinho e eu atendi ela essa semana. Ontem eu atendi, então tá muito fresco na minha, né, aqui na minha sensação. E ela, dona Ana, quer a melhor parte? Eu falei, quero. Agora eu me vejo essa mulher tão bonita, bem-sucedida, essa pele nova, ela é tão maravilhosa que eu me tornei, eu tô sendo disputada pelas minhas amigas. Todo mundo quer sair comigo. Porque sim. Sabe o que acontece? Isso se torna magnético. Quando eu aceito, vocês sabem muito bem, quando eu entro na escala das emoções altas, o que acontece? Eu me torno uma pessoa magnética. Quando eu estou aqui, ó, na aceitação, neste nível, eu me torno magnética. Aqui, de coragem para baixo, eu torno, né, quando eu tô com vergonha, com culpa, quando eu tô apático, quando eu tô triste, com medo, quando eu estou muito desejoso, né, fico só desejando as coisas e com raiva da vida e muito orgulhosa, eu simplesmente fico repelindo as pessoas. O que não acontece quando eu me aceito, quando eu tenho amor por mim, quando eu visto uma outra pele. Lembra a minha adolescente, né? Essa pequenininha aqui que eu mostrei para vocês, né? Essa adolescente aqui que eu mostrei para vocês, o que ela tinha, né? Cadê ela aqui? Vou mostrar para vocês. Cadê ela, gente? Oh, meu Deus. Calma que vamos achar. O que ela tinha, essa adolescente aqui ali de baixo, não essas meninas de baixo. O que ela tinha? Ela tinha medo. Então, no medo, eu vou repelir as pessoas. Agora, no amor próprio, na aceitação, eu vou atrair as pessoas. É nesse momento, né, que a gente escuta aquele ditado, não estou dizendo que eu concordo com isso, eu só estou dizendo que isso, né, as pessoas comentam, né, a autoestima do hétero feio, né? Não tem um comentário assim? Mas não importa como você vê, você pode vê-lo como feio. Ele para poder suprir muitas vezes essa questão física, ele vai lá, ele aprende sobre o que a mulher quer ouvir, ou o que o homem quer ouvir, vai lá e aprende sobre técnicas de desejo, de não sei o que, de como ficar bom na cama, e essa pessoa vai ficando alegre, ela vai se aceitando, e ela vai melhorando essa performance, que ela vai ficando o quê? Magnética. Como você se vê muda tudo.
E quando eu estou ansioso, uma relação com medo de perder a pessoa, eu me vejo o quê? Eu estou no medo, eu me vejo talvez uma adolescente, uma criança desajeitada, insuficiente, com fracassos. É aí o que acontece rapidamente eu visto essa pele. E isso acontece em segundos. E daí eu entro em comportamento de protesto, ou então eu já quero terminar para não ter que lidar com essa situação. E nesse acontecer muito rápido, eu me perco de mim. É por isso que conforme, por isso que eu passei a aplicar essa técnica no meu setting terapêutico, de encontrar esta pele. E eu falei, gente, não é todo mundo que consegue fazer consulta comigo porque só tem fila de espera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma imersão, vou passar um dia com as pessoas e as pessoas vão aprender a como sair dessa turbulência, sair dessa pele que fica, irracional. Por quê? Porque não é você do agora, é o adolescente, é alguma pele, é algum holograma que começou a atuar. Por isso que como você se vê no agora e está fortalecendo esse ver no agora, é que muda tudo. E identificar qual pele que você está usando nas relações, como é que você está se vendo. Por isso que esse exercício é muito importante. Quando eu fiz esse exercício, eu vi que eu me relacionava com essa garotinha aqui, com pessoas, que eu achava, me relacionava rápido. Então assim, eu já namorava rápido, com medo de que a pessoa fosse embora rápido. Por quê? Porque era com ela que eu me relacionava. Você se conecta com alguma pele, com algum holograma que você não sabe se você está disposto, inclusive, a entrar em contato com essa técnica, para poder identificar. Fica o meu convite. Participe da minha imersão que vai acontecer dia 6 de abril, domingo, das 8h30 até 5h30 da tarde. As pessoas que participaram, elas ficaram maravilhadas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tive um impacto subjetivo que não sei normal ainda. Hoje estou me sentindo como se fosse um trator tivesse passado em cima de mim. Também tive impacto com a experiência de contato com outras pessoas de apego evitativo e ansioso, riquíssimo de vários pontos de vista. Acalentou meu coração. Agora eu quero esse aqui, Esse aqui que eu queria compartilhar com vocês. Finalmente encontrei a forma para aplicar nos momentos de crise fortes. A teoria de todos os vídeos, livros e sessões de terapia que fiz. E aprendi coisas novas. Não conhecia ainda o eco, que é essa pele que eu falei para vocês. E já vinha tentando praticar o estado de presença, mas não era tão eficaz. Com esses métodos ensinados na imersão, minha vida com certeza não será mais a mesma. Então assim, eu trouxe aqui para vocês, por quê? Porque como eu não consigo mais por causa da fila de espera, eu estou proporcionando essa imersão e é um grande case de sucesso, é um dos meus melhores produtos, porque as pessoas saem assim, Dona Ana, se eu soubesse disso antes, meu Deus, como teria sido diferente. Então, eu queria finalizar com a seguinte pergunta, Como é que você está se vendo? Ter feito esse exercício, te deu mais clareza de que qual pele você está se conectando nas relações e agora? O que você vai fazer com essa pele? O que você vai fazer com esse eco, com esse holograma que a gente falou aqui brevemente na imersão? Eu explico como identificar, eu trago exercícios de como identificar, E por isso que as pessoas saem maravilhadas, porque daí é um grande despertar, é tirar uma venda. Quando eu me dei conta disso, eu falei assim, opa, peraí, parou. Agora quem é que vai se conectar? É essa mulher aqui do agora. Minha pergunta, Dona Ana, como é que você se vê agora? Como eu disse no vídeo, nem te conto. Como você se vê muda tudo. Se hoje você sair dessa aula se vendo de uma Dona Ana, não tem como eu me ver diferente, eu sempre fui um fracasso suficiente, parou.
Se você sair daqui hoje se vendo, se sentindo, se percebendo o suficiente, lindo, exatamente como aquela minha consultoranda fez, tudo muda. E não é porque eu estou falando, é porque eu tenho pessoas que fizeram, que aplicaram, voltaram, me mostraram. Tem até a Yara aqui, que trabalha comigo, que ela pode dizer para vocês, porque ela vê as fotos depois no WhatsApp. Ok? Como você se vê, muda tudo. Saia daqui hoje dessa live com os ombros abertos, se sentindo. Eu vou fingir? Você vai fingir até que você fique bom nessa sensação. E use e comece a usar este holograma, esta pele, este mapa mental. E você vai ver só que você vai magnetizar as pessoas. Eu espero ter feito sentido na sua vida. Agora eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Lembrando que esse é o melhor momento, que são as perguntas. Gente do céu, que calor! Se você se interessou pela imersão, as informações estão aqui no link da bio, tá? Vai ser dia 6 de abril, é só você entrar em contato ali, ou então falar com a Yara aqui, a Yara tá aqui no meio, ela de dar todas as informações, tá? Vai acontecer dia 6 de abril, é um domingo, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, ok? Agora você pode mandar a sua pergunta, que é o momento em que eu teria maior prazer em responder. Eita, que vocês estão quietinhos? Cadê? Deixa eu ver se teve pergunta aqui, As duas pessoas do teste precisam ser de relacionamentos amorosos? Porque no meu caso, pensei no meu pai e no meu ex. Não precisa ser de relacionamentos amorosos, não. Mas talvez você se conecte com homens através de alguma pele, através de alguma adolescente, de alguma criança. Então, se veio essas pessoas, se questione, tá? Com qual pele você está se relacionando com essas duas pessoas? Gente, eu vou pedir uma ajuda para vocês, tá? Me mandem nas caixinhas as perguntas, porque daí eu não me perco. Aqui nos comentários eu posso me perder. Gostaria de saber mais sobre o corpo de dor. É o seguinte, para você saber mais sobre o corpo de dor, te dou 3 opções, tá? Fazer a minha imersão, que vai acontecer agora, dia 6 de abril, que vai ser das 5h30, das 8h30 até 5h30 da tarde, custa apenas R$ 597 e você pode parcelar em 12 vezes, porque apenas, tá? Porque o valor é menor do que uma consulta comigo. E a gente vai ficar horas juntos numa turma bem pequena, tá? Porque é bem pequena, porque eu gosto de dar atenção e eu vejo o caso de cada um. Você pode também adquirir o Liberdade Emocional, que ainda está com valor promocional, porque a gente regravou e ele vai ter uma outra modelagem e ele ainda está por R$ 197. Lá eu explico sobre o corpo de dor e várias outras aulas para você conquistar a liberdade emocional. Você pode fazer assinatura, que custa R$ 37 e toda semana tem conteúdo novo. Essa aula, por exemplo, vai estar lá na assinatura. E você pode daí fazer... para saber o corpo de dor, é isso, ou então ver os meus vídeos que estão aqui, tá? Tem um livro também que fala um pouco sobre o corpo de dor, não da forma como eu falo, que é do livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, tá bom? Meu relacionamento mais significante há 15 anos era saudável, meu namorado era ótimo, tratava bem, eu me sentia feliz e merecedora, mas ele terminou porque não me amava. A partir daí, não me achei mais merecedora de algo incrível. Então, Renata, é porque quando ele te abandonou, veio a pele, tá? Lembra? Essa é a tua pele. E é essa que você tá usando. A que não se sente merecedora de amor, tá? Então, se você continuar usando ela, infelizmente, você vai acabar acreditando nisso. Isso não é verdade, porque veja, você ficou 15 anos com uma pessoa te tratando bem. E assim, talvez você possa até achar, mas ele não me amava. Ele pode no finalzinho, algo no momento de vida dele mudado, mas não significa que ele ficou todo esse tempo sem te amar.
Então são essas pequenas mentirinhas, né, que não são nossas, que o corpo de dor usa a dor dessa pele. Então essa pele, esse holograma, né, essa adolescente ferida, essa mulher ferida, Renata, ela tem uma dor e o corpo de dor vai lá, usa e faz com que você fique se vendo não merecedora, fique se vendo feia, fique se vendo, entende? É ele que projeta isso pra gente, ok? Como lidar com ciúmes e insegurança? Olha só, os ciúmes e a insegurança, por que a gente sente ciúmes e a gente se sente inseguro? Porque a gente não se sente suficiente. Para você, eu te indico a minha imersão, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês parcelarem a minha imersão em 12 vezes, é menos que uma pizza. É menos que uma saída no cinema. E são coisas que a gente só fica tampando o sol com a peneira, sabe? Então, por que é algo com ciúmes e insegurança? A gente tá falando que você tá ansiosa, que você tem medo, que você não sabe lidar com o abandono, com a rejeição, acaba levando tudo pro lado pessoal, né? Tira muitas conclusões, não tem autodomínio. Então a gente precisa te entregar um novo pacote para você ver a vida, né? Uma nova pele. Para isso precisa praticar princípios de autodomínio, precisa ter noção de por onde começar, pelo menos, que é o que eu faço na imersão, tá? Como é que você vê desde o início? Chegou só agora. Para você ver desde o início, não fica salvo, é apenas para assinantes, tá? Do Hotmart. A assinatura custa R$37 mensal, porque lembra? É a assinatura. Então você pode fazer a assinatura, que custa R$37, e você pode, toda semana tem conteúdo novo, ok? Doutora Ana, gratidão por tudo. Identifiquei que não mereço ficar com migalhas nos relacionamentos amorosos. Boa, muito bem. No teste identificado que o antigo relacionamento é igual ao que estou agora. Então é assim que você está se vendo. Você continua se vendo da mesma forma. E daí a pergunta que eu faço é: como é que você está se vendo? Tá? Ah lá, ó, a Carla, fiz a imersão passada e garanto que é sim, como tirar um véu dos olhos. Viu? Não sou eu que estou falando. Carla, maravilhosa, obrigada. Foi bom, né, Carla? É um super produto. Eu tenho, assim, o maior carinho de falar, de mostrar para vocês. Também gostaria de saber como sinalizar o corpo de dor de abandono. Um exemplo apenas. O corpo de dor de abandono, o corpo de dor usa a ferida emocional do abandono, tá? Então, o corpo de dor, por isso que eu recomendo vocês fazerem imersão, tá? Por quê? Porque não dá pra ficar explicando o picadinho. Eu explico o picadinho. O problema é que o bom, como a Carla falou assim, lá é tirar um véu. É as fichas caírem, porque vocês ficam o dia todo comigo e eu vou preparando o terreno para vocês. Mas vamos lá. O corpo de dor, essa ferida emocional do abandono vem. Criou um holograma, criou uma pele de dor. O corpo de dor é um parasita psíquico que vai se alimentando da tua dor. Então ele já sabe que você tem esse holograma de dor. Ele vai fazer o quê? Ele vai crescer. E daí você não vê a vida mais com os teus olhos, vê a vida com os olhos do corpo de dor. E o corpo de dor vai usar o quê? As feridas da tua pele de dor. Então, vai achar que todo mundo vai te abandonar, daí você vai ter que fazer de tudo, você vai ficar ansioso, você vai ficar com ciúmes, você vai ficar inseguro, você vai ter um ataque de pânico, você vai ficar ligando, você vai ficar monitorando. Ou você vai ficar evitativo, não vai querer intimidade, entende? Então, mas como é que ele surge? Existe um passo a passo que eu faço, por isso que eu gosto de ficar o dia todo com as pessoas. Os dois relacionamentos foram totalmente opostos. Primeiro evitativo, depois apego, difícil prever o terceiro. Tá, tem mais uma pergunta aqui na caixa. Meu Deus do universo, sei lá o que. Dona Ana, posso sair correndo? Devo estar com 16 anos, até hoje tenho 46. Sheila, é isso mesmo, tá? É por isso que a Carla que fez a minha imersão, ela disse que é tirar um véu. Por isso, tá? Porque vocês viram, né, que a Sheila deve ter feito exercício, deve ter se dado conta que se relaciona com uma menina de 16 anos, com uma pele de 16 anos. E o corpo de dor usa a dor dessa garotinha dela de 16 anos, é assim que ela se vê. Então é assim que ela vai para as relações.
Tá? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu me identifiquei nisso, eu via que eu não tinha problema nenhum em me relacionar com homens em nível profissional. Em nível íntimo, eu me relacionava com uma garotinha amedrontada. Eu falei isso aqui pra vocês, tá? Então, veja, entram homens, né, super de autoridade aqui, eu não tenho medo nenhum. E eu atendo desse meu jeito aqui. E eles voltam, eles gostam, eles ficam comigo anos, entende? Mas é porque aqui eu tenho muita segurança da minha prática clínica. É assim que eu me vejo. Vocês entendem? Viu como muda? A Yara tá dizendo aqui que a imersão são 12 vezes de 61 e 74. Muito bem, Yara. Porque depois eu me perco na informação. Ó, olha só da Bruni, acho que é Bruna, né? Bruninha. Consigo reconhecer a mudança das minhas skins ao longo do dia, mas quase sempre geram brigas ou ativam gatilhos antes que eu consiga de fato sair dessa skin. Bruninha, é por isso que existe a imersão. Porque essas skins, essas ecos, tá? Existe uma forma de acessá-las e prevenir isso. Ou melhor, reduzir um pouco o dano. Ou melhor, vocês viverem uma relação harmoniosa. Isso é muito legal. Por isso que quando as pessoas fazem a imersão, que elas falam, gente, como é que eu não fiz isso antes? Entendeu? É muito legal. E sim, é exatamente isso, Bruninha. Você entendeu tudo. É exatamente isso que acontece. Olha, tia, outra pessoa. Fiz a imersão passada e já tô com vontade de fazer de novo. Gente, eu juro, tá? Eu não peço para as pessoas aqui, assim, né? Eu não peço. Mas é porque é bom. Então, assim, não preciso nem pedir. Estou saindo de uma crise e você está me ajudando muito. Que bom, Vanessa! Maravilha! Fui traída e hoje tenho o relacionamento que sempre quis, porém parece que estou sempre procurando algo de errado. A imersão me ajudaria com isso? Sim. Sim. Por quê? Porque não é você do agora que fica buscando algo de errado. E na imersão você vai descobrir quem é que fica procurando algo de errado. E daí é o seguinte, quem procura acha, tá? Quem procura acha. Só lembrando, a tua eu do agora, Aline, está no relacionamento que sempre quis. Cuidado. Então, assim, você é uma forte candidata para participar da imersão, tá? Fala com a Yara aqui, ok? A gente vai ter o maior prazer. Se você quiser, inclusive, eu te mando um áudio e te explico um pouco melhor. Depois que você entrar em contato pelo WhatsApp. Que bom, Vanessa. Fico feliz. Cristiane, quero fazer essa imersão. Então, assim, ó, vocês correm. Por que vocês têm que correr? Isso aqui não é marketing, não, da escassez, aqueles trecos lá. Eu nem sei fazer fórmula de lançamento. Eu, de vez em quando, abro essas imersões, né, a cada 2 meses. Eu tenho aberto a cada 2 meses porque ela tem sido sucesso. Só que eu sou pentelha na entrega da minha arte. Então, eu faço apenas com 15 pessoas. Então, são 15 vagas. E a gente está falando aí de um universo de muita gente. Então, e o valor é acessível, porque o bambambam da internet cobra 20 mil por 2 dias de imersão e não dá o que eu dou. Por que não dá o que eu dou? Não que ele não seja competente, não é isso, tá, gente? Não é isso. É porque é diferente eu motivar vocês. É diferente, existe assim um fator motivacional, que a gente vai estar lidando ali com a superfície, com o sintoma, e existe o fator da causa, tá? Que existe o fator da dor. Então, assim, eu vou me motivar, eu vou limpar algumas coisas e eu vou ficar motivado por um tempo. Mas eu preciso lidar com a causa. Porque senão esse combustível uma hora acaba muito rápido, é volátil. Tá? Então é 597, 12 vezes de 61 e 74. Então, gente, tá? É praticamente de graça, porque e era mais barato ainda. Depois que eu fiz a última imersão, eu não tenho problema nenhum dizer isso pra vocês. Da última vez que eu fiz a imersão, um homem que participou, ele disse bem assim, Ana, eu paguei 20 mil reais também. Tem gente aqui que pode me dizer que esteve presente. Eu paguei 20 mil reais e a pessoa não me deu o que você deu.
Então eu não tenho problema em dizer porque eu estou vendendo a verdade. A imersão foi um momento incrível, muito intenso e com várias sessões intensas de terapia, único evento. A gente não sai da imersão com o mesmo nível de consciência quando chegamos. Né, Alex? Maravilhoso, Alex. O Alex, além de ter feito, né, o Alex também é meu consultorando. Maravilhoso, né? Eu falo pra vocês, eu nem pedi. Aí eles que comentam. Eu tô num casamento que a família do meu esposo não gosta de mim, já houve traição, ele se envolveu com uma mulher e engravidou. Você pode me ajudar? Eu posso te ajudar. Entra na imersão. Não só eu posso te ajudar, como o grupo vai te ajudar. E essa é a maior riqueza. O Alex, por exemplo, que me procurou, ele falou, dona Ana, você acha que é pra mim? Eu falei assim, olha, Alex, quer que eu te diga? A troca no grupo é tão rica que vale a pena só por isso. Tá? Então, para você falar com a Yara, Josiane, vocês vão entrar aqui, ó, em contato pelo WhatsApp Business, aqui no link da bio, aqui, ó, tem sobre um linkzinho ali para imersão, ou pelo WhatsApp, ou então ela já tá te vendo ali e ela já entra em contato com você. A Yara é super eficiente, né, Alex? O Alex conhece a Yara. Sempre me relacionei com pessoas de nível inferior, né? Financeiro, intelectual, social. Assim me sentia superior. Perdi meu pai, tinha 2 anos, e minha mãe se suicidou quando eu tinha 5. Nossa, eu sinto muito, Thelma. Mas não é só isso para você se sentir superior, né? Mas tudo isso que aconteceu na sua vida também fez com que você acreditasse que você também era inferior. Então, não merecedora de algo maior do que você. Reflita sobre isso. Tá? Obrigada, Vinícius. Ó, Cristiane, a Yara vai entrar em contato com você, tá? Tive um relacionamento muito longo, 18 anos, em que houve apego mútuo, que acabou gerando ciúmes, mas também curiosidade para se relacionar com outras pessoas. Isso é normal em relação longas? Não, isso não é comum, tá? Mas acontece, foi uma estratégia que vocês encontraram aí, né? Para poder talvez ir para um segundo momento da relação, né? Mas aí os dois têm que estar muito seguros, né? De propor isso, né? Abrir a relação dessa forma. Imagina. Você gostou da minha comentário sobre a autoestima? Dona Ana, o corpo de dor pode ser relacionado ao aprendizado de uma nova língua, inglês? Me recordo uma dificuldade lá na infância. Sim. E não é você do agora também que tem essa dificuldade. Também é um holograma e o corpo de dor usa, tá? Gente, eu falando essas coisas parece meio maluco, tá? Mas quem entra comigo no setting terapêutico, quem faz a imersão, tá entendendo tudo que eu tô falando, tá? Espero que vocês também tenham, conforme vocês vão fazendo as minhas aulas, isso fique fluido para vocês. Tem mais umas perguntas aqui na caixa. Dona Ana, terminei um relacionamento de 10 anos e está doendo muito. As sensações que tenho é que parece uma crise de ansiedade. O que fazer primeiro para melhorar, por favor? Sabrina, a primeira coisa, né? Você está vivendo um luto. Então, por quê? Porque luto de quem? A luto da Sabrina. A Sabrina que vivia com essa pessoa, a Sabrina que respirava com essa pessoa, a Sabrina que tinha um código com essa pessoa. Lembra da skin? Lembra do holograma? Os hologramas, eles não querem morrer, tá, gente? É por isso que eles permanecem com a gente ao longo da vida. E este holograma que vivia com o seu parceiro, né, que viveu essa história, foi embora, morreu. Então isso gera uma dor física muito grande, uma crise de ansiedade. Então, a primeira coisa, vou dar um exercício aqui rápido para todos vocês, tá? Na minha imersão, eu ensino um exercício um pouco mais longo, 2 exercícios muito profundos, tá? Que é assim, é tirar o problema com a mão. Mas eu vou ensinar aqui agora você, sabe? Imagine que essa dor dê para ela uma cor, tá? Dê para ela uma textura. Imagine que essa dor, tá? Passeie por você, feche os olhos e conforme ela for passeando, né?
Você vai inspirar, vai encher o seu pulmão de ar e conforme ela for passeando, com uma cor, com uma textura, você deixa sair bem. Estende a sua expiração, né? Deixa sair bem. Não só isso, não só a respiração, mas você vai trabalhar estado de presença, né? Fique o mais tempo concentrado lavando uma louça, né? Mais tempo concentrada, às vezes varrendo o chão, tempo concentrado em presença. Você vai ver só que e vivendo minuto após minuto nesse estado de presença. Leia O Poder do Agora, tá? Eu tô fazendo o meu livro, gente. O meu livro eu tô fazendo justamente para poder proporcionar. O livro é justamente esse voltar para casa, tá? Esse dessensibilizar essa ansiedade. Ok? Gente, quero preparar meu psicológico para me poder separar e não voltar mais. Tudo bom? Tudo bem? Eu entendo. É um momento difícil, né? Afinal de contas, nós vivemos uma relação para poder... A gente nunca pensa no momento que vai acabar, né? Pessoal, é o seguinte... Eu tenho muito carinho por vocês, tenho muito carinho pela minha arte, tenho muito carinho pela imersão e ela está acessível pelo que eu entrego, porque eu faço os meus produtos acessíveis para poder alcançar o maior número de pessoas. Eu ficarei esperando vocês domingo das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde e apenas 15 vagas e eu tenho certeza que nós faremos um ótimo trabalho. Se você ficou na dúvida, é só entrar aqui pelo link da bio, que lá pelo WhatsApp tá bom, Sabrina. Pelo WhatsApp a Yara vai providenciar todas as informações que vocês precisam para que vocês se sintam seguros, ok? Qualquer coisa também eu mando áudio, eu tiro todas as dúvidas pessoalmente, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula.